Olá, Isabel. Seja bem-vinda. Vamos chegando, pessoal. Rose, Jackson. Sejam bem-vindos, pessoal. Vamos entrando, vamos chegando. Só vou aguardar um pouquinho e aí nós já começamos. Fê, Heloísa, Mili. Legal. Sejam bem-vindos hoje nessa live. E vão trazendo aí algumas informações de como está sendo mais esse processo, mais uma semana aí. Como é que estão as expectativas de vocês? Como é que está indo? Como é que são essas emoções? Vão trazendo algumas informações aí para a gente ir conversando. Ferdinando também. Vamos chegando, pessoal. Karina. Vão comentando aí como é que está sendo para vocês tudo isso, a expectativa, como é que está esse momento para vocês aí. Hoje até quero evitando expectativas, muito bem, para não sofrer muito, né? Tá certo. Denise, Aline, vamos chegando. Perfeito, Isabel. Sabe que ontem aconteceu algo que até então na pandemia ainda não tinha acontecido, que foi uma sensação assim de medo, né? E eu resolvi olhar para isso. Então chegou a noite ali, um momento que eu estava mais tranquilo, então eu comecei a buscar entender um pouco por que eu estava com medo, né? E a princípio me veio um pouco de uma sensação até pela economia, mas eu percebi que ainda não estava fazendo sentido, sabe? E aí eu comecei a perceber que uma das reações que eu tenho com medo ou com raiva é meio que uma paralisia, assim, uma apatia, sabe? E eu percebi que eu tive isso também em outros momentos. É quase como eu estivesse amarrado esperando que alguém viesse me soltar. Era mais ou menos assim. E era isso que eu estava sentindo. E aí eu comecei a lembrar que no momento que eu estava fazendo tratamento para um câncer que eu tive, eu também fiquei assim. E teve um momento lá na escola, um momento bem antigo, acho que eu era adolescente, talvez uns 15, 16 anos, eu também senti assim. E aí que tá, que é um ponto muito interessante, porque o medo me fazia ficar apático com a vida. E aí, eu estando nesse posicionamento, que é totalmente inconsciente, eu perdi um pouco a vontade de fazer as coisas. Tanto em questão do trabalho, questões em casa, ou questões onde for. É como se meu cérebro entrasse num processo meio que de stand-by. Então vamos esperar isso passar, sabe? E aí foi muito interessante olhar para isso. Foi muito interessante fazer esse exercício, porque isso me voltou para a consciência, que é isso que a gente vai falar hoje. A gente sair dessa inconsciência e começar a agir conscientemente. Ou seja, olha, é assim que eu quero viver? É assim que eu quero fazer as coisas? Né? Só dar um boa noite para a Isaura aí, para o Johnny.
Boa noite e sejam bem-vindos. Espero que vocês aproveitem. Estava só trazendo uma informação aí do que aconteceu comigo ontem. E fazendo esse exercício foi muito legal. Porque à medida que a gente entende o cerne da coisa, parece que a gente sente aquele medo, a emoção ir desmanchando. Isso foi sensacional. Então eu queria compartilhar com vocês, porque é muito show isso, é muito show a gente ir percebendo realmente o que a gente está sentindo e o porquê que a gente está sentindo, né? E, e tem algo que eu tenho trabalhado comigo, é perceber assim, qual necessidade minha não está sendo atendida quando eu sinto determinadas coisas. E nessa sensação de medo, foi uma sensação, parece que, de uma falta de apoio. Mesmo conscientemente eu tendo apoio. Mesmo no tratamento lá atrás eu tinha apoio. Mas é muito louco porque é uma sensação minha com a situação, né? E então eu percebi assim que a falta de apoio me fazia ficar com medo. Olha como isso é louco. E quando a gente encontra essa necessidade, parece que a gente se acalma. Então, é isso que eu quero trazer, abrir a live falando um pouco dessa experiência que eu tive ontem e o quanto isso é show, sabe? Eu fico muito feliz em realmente estar trazendo algumas coisas para vocês do que eu estou vivendo. E não é apenas uma teoria, uma coisa aleatória. Então, por isso que eu resolvi trazer essa história de ontem e espero que sirva talvez para alguns de vocês que talvez estejam mais eufóricos ou com a situação ou com alguma coisa da vida de vocês. Pode ajudar muito, beleza? E quem também tiver passado por alguma situação aí de superação ou está vivendo ainda alguma coisa mais desafiadora, deixa no comentário que eu adoro estar trocando compartilhares aí. Vai fazer muito sentido. Mas então, pessoal, hoje então eu resolvi trazer esse tema que é a presença no nosso dia a dia. Isso é fundamental, na realidade, para a situação que a gente está vivendo hoje, mas também para o nosso dia a dia em momentos normais. Mas para a gente falar de presença, eu queria trazer uma informação para vocês e que eu acho que vai fazer muito sentido a gente ter esse embasamento para a gente ir para a presença. Tudo bem? E qualquer dúvida que vocês tiverem, já vão deixando no comentário, tá? Porque é muito importante para você que tem interesse nesse tema que a gente caminhe juntos, tá? Essa live ela vai servir como um caminho mesmo, que a gente esteja caminhando juntos nessa live de hoje, beleza? Então, vamos imaginar que desde quando nós nascemos, a gente vai sendo ensinado algumas coisas a nível de pensamento, a nível de emoção e a nível de comportamento, tá? Então, a gente observa os nossos pais, os nossos professores, amigos, pessoas que a gente idolatra, que a gente admira, a gente começa a perceber quais são as ações delas. Então quando meu pai fica nervoso, ele faz isso. Quando a minha mãe está triste, ela faz isso. Então a gente vai percebendo algumas ações que as pessoas, que o ambiente que a gente faz parte tem. Também, aí entra uma questão às vezes um pouco mais a nível energético mesmo, que a gente vai percebendo um pouco as emoções ali, né? Qual é a principal sensação da minha mãe, ou qual a principal sensação do meu pai, ou qual a principal sensação do ambiente, né? Às vezes aqui esses ambientes são mais tensos, né? E ali a gente vai criando uma série de pensamentos, padrões de pensamentos, tá? Então é em cima desses 3 pontos, pensamento, sentimento e comportamento, que são as nossas ações. Esses 3 pontos vão sendo desenvolvidos ao longo da nossa vida, ao longo da construção da nossa personalidade e depois também
a gente cria então um grande paradigma na nossa vida, né? O paradigma é como se fosse um HD, né? E que ali tem escrito todos os nossos comportamentos e também todas as nossas reações quando a gente sente raiva, quando a gente sente tristeza, quando a gente sente medo e assim por diante. Então repare que a gente vai aprendendo tudo isso, a gente vai criando um monte de conexões sinápticas no nosso cérebro, criando um monte de rede neural e tudo mais, a gente cria então uma base do nosso comportamento. Quando então a gente chega num período da nossa vida e que a gente está dentro de uma rotina ou dentro de algo que eu já conheço, né, a gente entra em stand-by. E aí a gente acha que está vivendo, mas a gente está totalmente em stand-by. Por quê? Aí entra isso que é muito importante. Como eu já conheço tudo que eu vou viver, eu acordo, sei lá, vou tomar um banho, vou tomar meu café, pego meu carro, vou para o meu trabalho, vou, fico lá no trabalho, tenho as mesmas sensações, às vezes as mesmas raivas que eu tenho do meu chefe, né? Ou a mesma tristeza de estar nesse ambiente. Tenho os mesmos padrões de pensamentos ao longo do meu dia, tenho as mesmas ações e comportamentos. E aí eu chego em casa, já eufórico para assistir o meu programa na minha TV, janto e vou dormir. E aí perceba quanto tempo do meu dia eu fiquei presente ou conectado com alguma coisa. Percebam isso. Tá? Esse vai ser um exercício que eu quero passar para vocês observarem o quanto tempo ou quais ações que eu fiz que não era inconsciente. Isso é muito louco. E só para vocês terem uma noção, o cérebro consciente equivale a apenas 5% do nosso cérebro, da capacidade do nosso cérebro. 95% do restante é inconsciente. É totalmente inconsciente. Então, a gente pode dizer que quando a gente está numa certa rotina, 95% do nosso tempo a gente está inconsciente, apenas repetindo um padrão. Tá? Seja um padrão de comportamento, seja um padrão de pensamento, seja um padrão de sensações, parte mais emocional. E aí eu convido vocês a pensarem em algo. Que tipo de emoção é mais recorrente na vida de vocês? Pensem, será que é a raiva? Será que é a tristeza? Será que é o medo? Será que é a angústia? Será que... O que é mais recorrente na vida de vocês? Vamos pensar apenas em um, né? Mas depois vocês podem fazer isso para outros. E observem quais são os comportamentos que vocês têm quando vocês sentem aquilo. Isso é totalmente inconsciente, por exemplo. Por quê? Porque desde a primeira vez que você sentiu essa sensação, o seu cérebro foi criando conexões, foi criando conexões, foi criando conexões, foi criando conexões e criou uma rede muito forte no seu cérebro. Então, toda vez que o seu cérebro entra em contato com aquela sensação, eu já tenho uma série de comportamentos automáticos que eu vou vivenciar. Então, talvez para alguns vocês já sabem dessa história, mas eu atendi uma mulher um dia que ela veio e ela falou bem isso. Ela falou, Pedro, eu não sei porquê, mas a hora que eu reparo, a hora que eu volto a raciocinar, eu já briguei com meu marido, eu já quase bati nele, já aconteceu um mundo aqui dentro de casa. E eu tento lutar contra isso, mas a hora que eu vejo, eu já fiz tudo isso de novo. E por quê? Porque ela entrou na inconsciência, ela entrou no instinto. Entende? Então, qual é o nosso desafio no nosso dia a dia? Né? A Isabel trazendo aqui também que aqui está sendo o inverso. Show de bola, né? Dessa parte
da inconsciência. Então, qual é o nosso desafio? É estarmos conscientes nas coisas que a gente está fazendo. Então, o que é a presença? A presença é fazer uma coisa focada apenas naquilo. Entende? Então, se eu estou lendo um livro, eu vou ficar focado lendo o livro. Se eu estou tomando banho, eu vou ficar totalmente focado no meu banho. Se eu estou cozinhando, eu vou ficar totalmente focado cozinhando. Né? E aí que está o desafio. Porque conforme eu estou fazendo algo que eu já sei fazer, né? Vamos dizer assim, tomar banho. Tomar banho eu já sei. E eu já tenho até um roteiro de como eu tomo banho. Então o que acontece? Como eu já sei fazer isso, minha mente começa a vagar. O que eu vou fazer depois? O que eu tenho que fazer amanhã? Ou começa a lembrar de uma música, começa a cantar, mas começa a lembrar de um momento lá do passado. E aí você talvez não tomou banho. Você apenas viajou. E aí reparem uma coisa, eu quero depois coloquem aí. Isso porque isso é muito engraçado. Reparem assim, ó, a quantidade de pessoas, e talvez comigo já aconteceu, de às vezes chegar no final do ano e parar para pensar assim, caramba, o que eu fiz esse ano? Parece que, nossa, passou tão rápido, né? Caramba, passou muito rápido. E às vezes passou 4, 5 anos, 10 anos. A gente fala, caramba, passou muito rápido agora, né? E por quê? Porque na maior parte desse 1 ano, desses 5 anos, desses 10 anos, eu estive vivendo em stand-by. Então o que acontece? O meu cérebro não capta nada novo. E aí, a sensação é que o tempo está passando mais rápido. Mas é apenas uma sensação, porque o tempo é igual para todo mundo. E eu me lembro quando eu mudei para Blumenau, que foi uma mudança bem grande assim para mim, né? Em questão de ambiente, questões de amigo, questões de um monte de coisa e também questão de aproveitar o tempo que eu estava aqui. E aí, durante 1 ano que eu estive aqui, de verdade parecia que eu tinha vivido 5, 6 anos. Né? Então, bem diferente de outras falas minhas também. Tipo, caramba, esse tempo passou muito rápido. Ali parece que o tempo passou devagar, porque eu vivi tanta coisa nova, tanta coisa eu aprendi, que parecia que o tempo diminuiu. E isso por quê? Porque eu estava presente fazendo uma coisa nova. E o que é uma coisa nova? Imagine vocês assim, ó, quem toca algum instrumento musical depois pode provar isso, comprovar o que eu estou falando. Se vocês estão aprendendo a tocar um instrumento musical, e vocês estão lá fazendo, treinando, se a mente de vocês viajar muito, vocês vão errar a nota. Isso é fato. Entende? Você só consegue fazer duas coisas, sei lá, tocar e cantar, depois que o tocar já está muito claro. Entende? Antes disso, eu preciso focar. Então, um desafio aí para vocês é aproveitar esse momento, né, que é um momento de muita mudança, onde a gente tem muito tempo agora, fazer uma coisa nova. Vai aprender uma coisa nova. Sei lá, vou aprender uma outra língua, um instrumento musical, sei lá, sabe, vou começar a fazer um artesanato em casa. Por quê? Porque à medida que a gente começa a aprender algo novo, a gente volta a ativar o meu cérebro. E aí eu tenho uma capacidade maior de estar presente. Entende? E isso é fantástico. É fantástico. Porque todos nós já passamos por isso. Todos nós já sabemos o que é estar presente. Né? Desde quando a gente nasceu, a gente esteve presente para a gente aprender a andar, para a gente aprender a falar, para a gente fazer milhões de coisas, né? Para a gente aprender a comer, foi repetições, repetições, repetições e muita presença, coordenação para conseguir fazer com excelência, para dirigir, né?
para quem toca um instrumento, para tocar um instrumento com maestria ou muito bem, precisou de treino e precisou de presença. Entende? Então essa é uma parte mais global. Agora vamos para algumas coisas mais específicas, né? Imaginem que é o ponto, que é o foco realmente de hoje. Pensem vocês em relacionamentos, não necessariamente amorosos. Pode ser relacionamento com amigos, com irmãos, com os pais, com quem for. E comece a pensar em algo. Você recebe uma informação de uma pessoa qualquer aí, né? Seja o pai, a mãe ou quem for. E naturalmente ali, quando chega aquela informação, você sente com raiva. Se você não estiver presente nesse momento, aí você vai ter uma série de comportamentos automáticos. Seja num comportamento de reação, seja num comportamento de ausência, né? de ficar fechado para aquilo, de alimentar depois essa raiva, mas você já tem uma série de comportamentos. Agora, perceba a diferença. Se você recebe uma informação e você está presente, você está consciente, você tem uma capacidade muito maior de resolver isso na hora. De você falar o que você está sentindo, de você ouvir também a outra pessoa. Mas isso só é possível se você está presente. Porque a partir do momento que você entrou nessa inconsciência, que você entrou na reatividade, acabou a conversa. Então percebam a importância da presença. Aquele exercício que eu falei lá no início, que eu fiz porque eu estava com medo, só é possível se a gente está presente. Senão, acontece como algumas pessoas, por exemplo, que vão se constar comigo e eu peço para a pessoa, mas o que você está sentindo? Tô bem. Entende? Por quê? Porque se a gente está na inconsciência, a gente também não para sentir. A gente não tem uma percepção realmente do que está acontecendo no meu corpo. É como se o meu corpo ficasse um pouco anestesiado. E aí eu apenas vou acumulando, até que chega um ponto onde a emoção está tão forte que a emoção domina o corpo. E aí eu tenho as explosões, né? Quando eu extravaso tudo isso. Né? Então, percebam a importância que é estarmos presentes. Tá? E aí, né, a informação que talvez todos vocês também já tenham, é que a pessoa que está vivendo muito do passado, de lembranças, de dores, né, ela ainda está dentro de um movimento depressivo. Tá? E a pessoa que está vivendo muito do futuro, de planejamento, de também uma certa insegurança de como vai ser, porque eu não sei como é que é o meu futuro, são as pessoas que são mais ansiosas. E no presente, é o agora, e é só aqui nesse agora que eu consigo fazer alguma coisa de diferente. Entende? Se eu estou vivendo da dor do passado, ou se eu estou planejando o meu futuro, eu não consigo fazer nada. Não consigo fazer nada. Entende? Eu faço apenas repetições ou pautar, ou enquanto eu estou fazendo algo pautado no futuro ou no passado, eu não tenho resultado nenhum. É só de dor mesmo. Né? Ou de fracasso. Também é uma coisa bem possível. Então, percebam um pouco isso. Percebam a importância da presença. E existem até alguns estudos ou conhecedores que diz que a gente só consegue curar, por exemplo, uma doença ou curar uma dor, um trauma, se a gente está presente. Entende? Se a gente está no agora. Porque é só no agora que a gente consegue fazer alguma coisa. Então, trazendo a informação que talvez 95% do nosso tempo do dia a gente está
e repetindo padrões de pensamento, repetindo padrões de sensações, repetindo padrões de comportamento, imagina. Então, a gente precisa começar a treinar a questão de estarmos presentes, tá? E uma análise, um exercício que eu gosto muito de fazer e quero passar para vocês, é chegar no final do dia, vocês começarem a fazer uma análise de tempo a tempo o que eu fiz desde quando eu acordei. É lógico que a gente vai passar isso numa velocidade um pouco maior do que foi. Mas eu acordei, eu levantei, eu acompanhar tudo o que eu fiz. Eu fiz isso tantas vezes que, por exemplo, eu conseguia acompanhar todo o caminho do carro até o meu trabalho, ou voltar. E é engraçado porque quando a gente não está presente, acontece algo muito engraçado, porque isso também já aconteceu nesse exercício. Quando eu estou concentrado, entrei no carro, liguei, a hora que eu vejo eu já estou lá no meu trabalho. E aí eu falo, tá, mas e o percurso? Entende? E no percurso, normalmente dirigindo, a gente está aqui, vagando, fazendo outra coisa. E eu fiz muito isso. E aí, quando eu parava para lembrar, eu lembrava de eu entrando no carro, ligando o carro e chegando no espaço onde eu trabalho. E fala, poxa, mas eu passei por onde? Aí talvez eu tenha flash, passando ali pela frente do shopping, ou passando ali pelo ponto, mas eu não consigo lembrar do caminho. Agora, quando a gente começa a treinar isso, a gente começa a fazer todo o percurso, começo a ver o que eu fiz no meu trabalho, sabe? Detalhes. Então isso vai fazendo com que é como se eu aproveitasse mais o meu tempo e começasse a prestar atenção em quais momentos eu entrei na inconsciência. Tá? Então fazer esse exercício é muito legal, anotem isso. Peguem, se vocês não conseguirem fazer todo dia, não tem problema, mas de vez em quando façam isso. Comece a analisar, faça o período de todo o seu dia. Mas acompanhe tudo o que você fez. Por quê? Ali você vai ter noção quais foram os momentos em que vocês entraram na inconsciência. Vocês entraram no automático. E aí, né, igual a Lizzie trazendo aí, ó, muito real para mim esse do carro. Então, ou seja, ali eu já começo a pensar que, opa, então quando eu entro no carro, eu fico inconsciente, eu entro no automático. Ou, quando eu chego em casa, eu entro na caixinha do nada. Né? Então, fazendo esse exercício, eu tenho condições de saber quais são os momentos, quais são os estímulos que eu tenho que eu entro no inconsciente. E ali, é nesse momento que eu vou dar mais atenção no meu dia. Se vocês começarem a fazer esse exercício, vocês vão se surpreender do quão maravilhoso é ele. E ele é muito simples. Tá? Um outro exercício é pegar, por exemplo, dirigindo, tomar banho, exercícios básicos do dia, né? Lavar louça, ou cozinhar, ou o que for, e fazer aquilo fazendo. Né? A gente brincava num grupo que eu fiz parte, que são só de homens, a gente dizia assim, hoje vamos comer comendo. Então, ou seja, todo mundo em silêncio e apenas aproveitando cada parte do alimento. Então, o cheiro, a textura, o sabor. Então, cada parte daquele momento. Isso é estar presente. E, apenas por um critério de curiosidade, a gente come bem menos quando a gente está fazendo isso. Entende? Quando a gente para e a gente realmente está focado naquilo, a gente percebe que a nossa necessidade alimentar é muito menor do que aquilo que a gente está consumindo. E aí que é mágico a coisa. Porque tem muita coisa que a gente está fazendo que a gente está fazendo em excesso. Pensar demais, às vezes comer demais, sofrer demais. Então, e a gente acaba fazendo esses excessos justamente porque a gente não está
presente. Tá? Então, esse exercício é bem legal, então anotem, né? Nós temos o primeiro exercício, que é no final do dia, fazer todo esse percurso do que eu fiz no meu dia, talvez até um pouco mais profundo, quais foram os principais pensamentos que eu tive, as principais sensações que eu tive, quando foram, porque aí vocês vão percebendo os gatilhos do dia. Tá? O outro exercício é pegar uma atividade que vocês percebem que vocês ficam muito inconscientes e começar a fazer elas presentes. Tá? E aí só quero contar uma história de quando eu comecei a fazer isso lavando louça. Né? É muito engraçado, porque a gente fala assim, ó, tá, então hoje eu vou lavar louça e vou ficar presente. E aí começa a lavar louça. Aí quando eu menos espero, eu já comecei a vazar, já comecei a pensar em outra coisa. E aí eu falava, volta, e começava. Daí um pouquinho, a hora que eu parava pra pensar no prato que eu estava lavando, eu já estava em outro lugar. E outro lugar, e outro lugar. Então aí a gente começa a perceber o quanto a nossa mente é tagarela, ela não para. Então cabe a nós ditarmos a velocidade dos pensamentos. Dá trabalho, isso. Mas estou falando apenas para a gente aumentar um pouco a nossa presença. Estou falando para vocês virarem seres iluminados ali, aquele pessoal que só medita o dia inteiro. Mas estou falando para a gente aumentar esses 5% para 6%, para 7%, para 8%, ou para quanto de tempo que a gente conseguir. Entende? Quanto maior o tempo conectados e presentes, maior serão a nossa capacidade de empatia com o outro, maior vai ser a nossa capacidade de entender, de explicar e de não explicar o que eu estou sentindo totalmente inconsciente, porque daí eu me torno reativo, eu vou acusar, eu vou julgar, eu não vou estar falando realmente o que realmente eu quero falar. Então, a importância da presença ela vai muito além de um simples momento. Tá? E o último exercício que eu quero passar para vocês é um exercício muito legal também e que também a gente pode estar fazendo ele no final do dia ou no início do dia. Tá? Aí vai de vocês. Que é agradecer, que é o processo de gratidão por tudo que eu vivi, que pode ser à noite, ou seja, tudo que eu vivi hoje, né? Ou no outro dia o que passou, né? Então aí vai de cada um. Por quê? Porque esse exercício também, quando eu estou agradecendo, eu necessariamente eu preciso voltar para pensar o que eu vivi hoje que eu posso agradecer. Mas não apenas agradecer por uma ideia, eu vou agradecer pela comida, mas não estou sentindo nada. Não, é agradecer de verdade. É me sentir realmente grato por ter almoçado fora, por estar em contato com a minha família, por ter um carro, por ter amigos, sabe? Por ter uma saúde, ter conseguido correr 5 quilômetros, sei lá, entende? Mas sentir isso. Isso faz total diferença, entende? Porque não adianta ficar apenas uma ladainha, eu agradeço isso, eu agradeço aquilo, mas se eu não estou sentindo isso, não vai fazer sentido esse exercício. Mas quanto mais eu paro para pensar sobre o que eu realmente estou aberto a agradecer, também é um baita de um exercício de presença. Então, realmente, eu me organizei para esses 3 exercícios. São exercícios simples, mas que vão realmente fazer uma grande mudança na vida de vocês, se vocês começarem a fazer de verdade. Mas também quero trazer o pós isso tudo. Por quê? Porque conforme a gente começa a fazer algo novo, algo que saia da nossa rotina, algo que saia do que o nosso cérebro está acostumado a fazer ou a viver, vai vir um certo desconforto. Né? E aí vai começar a vir na mente que alguns autores dizem que são macaquinhos que ficam fazendo o quê? Eles estão ali falando, meu, para que você está fazendo isso?
Isso não funciona para nada, sabe? Sabe essas vozinhas? Meu, pra quê? É igual ir pra academia, né? Pra quê? Levantar peso, sabe? Aquelas vozinhas que ficam. Por quê? Porque o cérebro e o subconsciente, eles estão acostumados com isso. E eu vou dizer que o nosso cérebro ele é bem preguiçoso. Então, se ele já aprendeu uma base, ele tem uma dificuldade em sair disso, sabe? Então, a gente precisa de esforço. E conforme a gente foi persistente, começou a fazer esse exercício, fez o exercício, passou por essa fase de urgência ali, que é essa fase das tagarelices, aí nós temos a formação de novas conexões, de novos comportamentos. E aí sim o cérebro incorpora um novo comportamento dentro da nossa realidade. E aí que está a grande sacada e a grande mudança. Porque à medida que a gente incorporou um novo comportamento, um novo hábito que seja, a gente tem uma nova realidade. Olha como isso é louco, tá? Às vezes a gente está vivendo a mesma realidade há muito tempo e a gente nem percebe. Então convido vocês a pensarem qual está sendo a realidade de vocês hoje. E se isso já vem há muito tempo. Tirando, né? Vamos dizer que essa realidade de hoje da maioria do corona mudou totalmente a vida de todos e provavelmente quando a gente voltar a uma normalidade, acho que todo mundo vai voltar um pouco diferente. Mas vamos trazer esse contexto dentro de um contexto normal. Nós não estamos vivendo um contexto normal. Perceba há quanto tempo vocês estavam vivendo dentro dessa realidade. Há quanto tempo talvez eu não mudei nada na minha vida, eu não aprendi nada de novo. Né? Ou há quanto tempo eu não mudei nada. As minhas emoções continuam as mesmas. Os meus padrões de pensamento continuam os mesmos. As minhas crenças continuaram as mesmas. Né? E à medida que eu realmente faço que seja uma mudança dessas, são exercícios simples de autoanálise, vocês vão perceber que a realidade de vocês muda. O que vai mudar? Aí eu não sei, sabe? Mas a gente começa a ter uma realidade diferente. Que seja, eu começo a ter mais contato com pessoas, eu começo a ter, sei lá, sou promovido, consigo ter mais uma paz interna, porque a gente tem uma mudança primeiro dentro do pessoal, dentro do eu, né? Dentro de uma relação interpessoal, às vezes eu e mais alguém, mas eu também tenho uma mudança a nível ambiental, que é um pouco mais coletivo. Então olha que maravilha. Às vezes uma coisa pequena como essa pode realmente fazer uma mudança bem grande. Mas para isso eu preciso de persistência e comprometimento em estar fazendo isso sempre, sempre, sempre. Tá? Então, pegando esse contexto geral, porque ainda eu tenho a surpresa que eu prometi e eu quero estar trazendo para vocês. Mas antes de eu trazer isso, fiquem aí até daqui um pouquinho. Só quero abrir um pouquinho para vocês qual é se vocês têm alguma dúvida do que foi falado ou a dúvida sobre os exercícios, tá? E, e se tem algum compartilhar, se vocês passaram também por alguma situação em que vocês ficaram presentes e conseguiram resolver algum problema com alguém ou com alguma coisa, tá? Deixa um comentário, seja uma pergunta ou um compartilhar, tá? Vai ser bem importante para a nossa live de agora, tá? Enquanto isso eu vou tomando a minha água aqui. E se ninguém quer perguntar nada ou ninguém quer compartilhar nada, não tem problema. A gente só vai seguindo. Mas quem puder, deixa se entenderam bem, se está tudo claro, ou se tem um compartilhar, lembrou de um momento em que vocês estiveram bem presentes e realmente conseguiram resolver a situação dentro de uma outra perspectiva, né? Como a que eu contei do medo
no começo. Eu só vou ir tocando, porque às vezes também se tem alguém escrevendo, às vezes demora um pouco. Mas eu vou ir tocando, quando chegar o comentário, a pergunta, eu vou falando, tá? E aí, o que eu... Olha só, ia começar, chegou algo aqui. Da Marley, minha prima querida. Por muito vivi dessa forma, fazendo uma coisa, pensando no antes, passado e futuro, sempre. É, e é louco isso, né? Porque à medida que a gente começa a tomar consciência, a gente percebe o quanto de tempo que eu fiquei ali só, né? É como se a gente colocasse um cabresto, né? E ficasse ali. Só enxergo aquilo, só vivo aquilo, só faço aquilo. Então, eu acho que ter esse tempo do nosso dia para parar, para pelo menos analisar o que eu vivi hoje, é uma maneira de fazer isso daqui, né? Tirar um pouco o cabresto e começar a olhar que existem outras coisas, outras interpretações. E ajuda muito, tá? Mas qual é a surpresa que eu quero estar trazendo para vocês, tá? Eu tenho estudado bastante e feito muito exercício comigo também de uma situação que é a criação de realidade, né? Por isso que eu também estava falando isso para vocês. Quando a gente faz uma pequena mudança, a gente realmente muda a nossa realidade. Padrões realmente de vida, padrões de realidade, né? Então, a partir de junho, tá? Eu vou estar fazendo um grupo de mentoria que vai ter o nome de Mudando a Sua Vida, Mudando a Sua Realidade, né? Então, vai ser 15 dias onde eu vou estar passando, todos os dias vão ter algum vídeo, seja um vídeo explicativo ou com exercícios para que vocês possam estar fazendo. A ideia é que seja bem prático, tá? E que todo mundo possa estar fazendo no seu dia a dia. E a ideia é que não acabe em 15 dias, né? Que realmente vocês possam ter muita clareza dos exercícios e que vocês façam talvez pro resto da vida de vocês, tá? Então, para quem tiver interesse, tá? Eu vou deixar o meu WhatsApp logo abaixo aqui, tá? E para quem tiver interesse, vocês podem estar entrando em contato. Para quem não tem o meu número, tá? Vocês podem estar entrando em contato com esse número, porque vai ser um grupo no WhatsApp, tá? E aí eu vou estar passando esses vídeos, esses exercícios, e uma vez por semana eu vou abrir o grupo, né? Porque ele vai ficar mais silencioso para não ter muito tumulto, mas uma vez por semana eu vou estar abrindo para a gente tirar dúvidas, né? Então, áudios, perguntas, tudo mais, eu vou estar respondendo para todo mundo ali. E no último encontro é uma aula online, para todo mundo realmente pegar e trazer como é que foi, como é que está sendo, né? E realmente como que é daqui para frente, né? Como que ficam os exercícios depois do último encontro, tá? Então é justamente no mecanismo de eu fazer uma autoanálise. Como é que está a minha vida? Será que tem alguma área da minha vida que eu gostaria de entender? Ou será que eu já percebi que eu tenho um padrão de repetição em um setor da minha vida? Né? Tem tanta gente que chega para mim e fala assim, cara, eu ganho dinheiro, mas eu ganho muito bem, só que o dinheiro simplesmente desaparece da minha vida. Né? Muita gente assim. Ou outra situação, meu, eu relacionamento amoroso, ai meu, eu sempre encontro homens que me traem. Ou seja, padrões de repetição. Ou talvez simplesmente assim, meu, não sei o que acontece, mas parece que eu vivo com medo. Parece que o medo nunca sai de mim. Entende? Então, se existe uma certa incomodidade com algum setor da vida, e se fizer sentido para vocês, entre em contato, tá? É um valor irrisório, na realidade a ideia é a gente passar conhecimento nesse momento que está sendo tão caótico e tem tanta gente às vezes entrando em contato comigo já com ansiedade, com toque, com pânico, justamente porque é um momento mais sensível. Então a ideia é realmente
O valor é simbólico justamente pelo esforço que eu estou tendo e pelo estudo que eu também estou fazendo. Então, para quem tiver interesse, pode entrar em contato e aí eu vou conversando. Nós vamos começar no comecinho de junho, tá? E aí quem quiser pode estar falando comigo depois, beleza? Olha só, a Denise trouxe. Denise, que saudade de você. Olha só, tenho tido experiências maravilhosas estando presentes. Olha só que legal. E Denise, pode compartilhar aí com mais detalhes que vai ser bem legal, tá? Acho que isso é muito legal, gente, a gente perceber. Então, só trazendo e completando um pouco isso do que vai ser essa mentoria, eu vou divulgar com um pouco mais de detalhe no Instagram, mas é realmente trazer, vai ter exercício também de presença, tudo mais, mas é dar condições da gente começar a perceber o quanto de poder nós temos aqui, né? O quanto de poder nós temos na nossa mente, quanto que quando a gente para se observar, a gente realmente consegue criar uma nova realidade, entende? Quando a gente está falando da nossa imaginação, por exemplo, a gente consegue viajar, né? E a gente não percebe que essa viagem ela pode se tornar real, né? E por a gente não saber disso, a gente acha que a gente apenas está viajando. Então eu quero trazer para vocês dentro dessa mentoria, durante esses 15 dias, que vocês podem sim, mesmo dentro dessa viagem, trazer isso para a sua realidade. Lerita, namastê, muito bom ter você, fico muito feliz. Tenho muita saudade de você, viu? Um grande abraço aí. Então, quero trazer isso para vocês, tá? Então, se fizer sentido, podem entrar em contato e vai ser um prazer a gente estar nesses 15 dias compartilhando conhecimento e trazendo também esse compartilhar, esse feedback de vocês. Tá ok? Vou ficar mais um tempo e quero saber de vocês, principalmente sobre a live de hoje, porque as dúvidas da mentoria vocês podem estar perguntando pelo WhatsApp, tá? Mas da live de hoje, sobre presença, mesmo que seja uma dificuldade de vocês, verifiquem se vocês têm mais alguma dúvida ou algum compartilhar, vai ser bem legal. A gente ainda tem mais um tempinho para a gente conversar, tá ok? Então, se ainda existe mais alguma dúvida de vocês sobre esse tema, eu quero perguntar para vocês. Eu já fiz uma live sobre ansiedade, né? E eu estava relutando um pouco em fazer, mas tem bastante gente pedindo que não assistiu e eu não consegui salvar aquela live. Então quero pedir para vocês se faz sentido para vocês eu estar fazendo essa live sobre ansiedade, trazendo um pouco a visão da nova medicina germânica, da constelação, das práticas que realmente eu conduzo. Então se fizer sentido para vocês isso, só me dá um joinha ali e aí na próxima quarta, tá? A gente pode estar falando um pouco sobre ansiedade. Por quê? Está sendo quarta agora. Eu estou fazendo um curso bem legal sobre comunicação não violenta. E eu estou bem feliz com o curso. E o curso acontece de segunda-feira às 7 horas da noite. Então, por isso que agora, durante 8 semanas, eu vou estar fazendo esse curso. Então, as lives agora vão ser de quarta-feira. Depois a gente volta para a nossa segunda. E legal. Legal, olha só, tem uns comentários, exercícios específicos, práticos. Legal, agora é só colocar em prática, é bem isso. Olha só. Que benção essa oportunidade. Eu acho bom falar sobre ansiedade. Isso mesmo. Então, olha só. Se isso está fazendo sentido para vocês, eu quero preparar algo bem legal, né? Desde a última vez que eu fiz a live, tem algumas coisas novas aí para a gente tá trazendo. Justamente porque, assim, esse é um momento
desse medo ou dessa ansiedade que muita gente está vivendo. Eu tenho percebido que está tomando uma proporção realmente muito grande. Então acho que é a hora também da gente estar falando, né? Então, para quem puder também ajudar a divulgar, porque assim, pensem na informação como algo que pode tomar uma proporção grande e que pode ajudar as pessoas, né? Lembra que nós estamos vivendo um período de medo, né? E quanto mais informações boas forem compartilhadas, menos essa tensão vai existir. Então, quem puder ajudar depois a levar essa informação realmente, principalmente da ansiedade, vai ser muito legal e eu vou agradecer muito, tá? Pessoal, acho que é por aí mesmo, né? Então, acho que a gente pode ficar por aí. E para quem gostou da ideia da mentoria, entre em contato pelo WhatsApp e ajudem a divulgar aí sobre a ansiedade que vai acontecer na próxima quarta-feira. Nós vamos estar fazendo a live então às 8h30. E um grande abraço, agradeço muito a todos que puderam estar presente e que ficaram aí até o final. E vamos conversando e até semana que vem. Um grande abraço, gente. Tchau, tchau.